Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O primeiro vídeo deste domingo, é claro, um domingo complicado para o torcedor vascaíno após mais uma derrota neste Campeonato Brasileiro. Dessa vez para a equipe do Fluminense no Maracanã e a segunda derrota consecutiva. O Vasco em 9 pontos tem 3 disputados, se aproxima da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O alerta, mais do que nunca, está ligado. Porém, vascaíno, infelizmente, nesse domingo, o que o vascaíno mais queria era estar chateado apenas com o próprio Vasco. E não é bem assim, porque o vascaíno fica chateado tanto com o desempenho da equipe, quanto também com relação à arbitragem. E até chateado com a questão arbitragem do que realmente com a equipe cruzmaltina. E até mesmo mais do que uma chateação, é revoltante ver o que hoje a arbitragem do futebol brasileiro faz com relação ao Vasco da Gama. E agora há pouco, nas últimas horas de ontem, deste sábado, foi divulgado o áudio do VAR. E a gente aqui neste Acorda Vascão, neste primeiro vídeo do domingo, irá trazer a você tudo o que foi falado pelo árbitro de vídeo na tarde de ontem no Maracanã, no pênalti não marcado. O que será que o VAR inventou para não dar o pênalti a favor do Vasco, na mão nítida, clara, que teve dentro da área do Fluminense, do zagueiro Manuel? A gente, é claro, vai falar sobre isso aqui agora com vocês neste Acorda Vascão, vai trazer todos os detalhes de tudo que rolou na arbitragem. Teve Fernando Diniz, o técnico do Fluminense, falando sobre o Wilton Pereira Sampaio, e não apenas falando, como rasgando elogios ao árbitro que esteve presente no jogo entre Vasco e Fluminense ontem. Tem também Ramon Dias falando sobre o desempenho do elenco cruzmaltino na tarde de ontem, no Maracanã, e até elogiando, o grupo que foi a campo contra a equipe do Fluminense e muitas outras informações. Um Acorda Vascão muito agitado a você, torcedor, nesta manhã de domingo. Porém, é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso cruzmaltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, Vascão, você que está aí e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Caso não saiba, caso não nos conheça, estamos aqui diariamente 3 vezes ao dia. Temos sempre o Acorda Vascão, que sai às 7 horas da manhã. Temos também o Fala Gigante, que sai pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante, que sai pela parte da noite. São 3 conteúdos de Vasco da Gama, deixando sempre você aí do outro lado muito bem informado. Então, é claro, já se inscreva no nosso canal e, além disso, deixe também o seu like, curta o nosso vídeo e compartilhe aqui este vídeo para que todos os seus amigos vascaínos possam entender o que nesse momento acontece no nosso Vasco da Gama. Show, Vascão! Vambora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. A começar aqui, é claro, falando sobre o desempenho da equipe cruzmaltina contra a equipe do Fluminense na tarde de ontem no Maraca, pois pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, Vasco e Fluminense se enfrentaram no Maracanã. Um jogo que começou às 4 horas da tarde e terminou às 6 horas da noite. Uma partida em que o torcedor vascaíno foi com muita expectativa, até porque na última quarta-feira, contra a equipe do Red Bragantino, Vasco jogou bola em Bragança Paulista e saiu com uma possibilidade real de ter conquistado pontos em São Paulo. Porém, essa expectativa foi logo, foi jogado um balde de água fria, melhor dizendo, na expectativa do torcedor vascaíno, logo aos 10 minutos da primeira etapa, quando Paulo Henrique Ganso balançou as redes e colocou o Fluminense em vantagem no placar. Martinelli também fez o segundo gol do Fluminense aos 8 minutos e Verratti, aos 10 minutos da segunda etapa, abriu o placar para o Vasco da Gama. O primeiro e único gol da equipe vascaína na tarde de ontem no Maraca. O jogo terminou com o Fluminense com 59% da posse, enquanto o Vasco 41%, e o Vasco chegando 21 vezes ao gol do tricolor das Laranjeiras, enquanto o Fluminense apenas 11 vezes ao gol do Vasco. Números bons, um desempenho bom, porém que não resultou mais uma vez em uma vitória. Muito pelo contrário, um desempenho bom, assim como foi na última quarta, que resultou em uma derrota para o Vasco. E Ramon Dias falou exatamente sobre isso na entrevista coletiva de ontem. Tentou tranquilizar o torcedor e mostrar que, mais uma vez, o Vasco jogou bola diante do Fluminense nessa tarde de sábado no Maracanã. Havia ligação, não tô ligado.
No, me parece que el equipo en el primer tiempo no jugó bien. Fuimos superados por la calidad técnica que tienen ellos. Eh, Incluso tuvimos un par de situaciones con Pablo. Hay un remate que pega en la mano y podía haber sido penal en el 1-0. Y después tuvimos un par de ocasiones, tuvimos 3 o 4 ocasiones que le podíamos haber hecho el gol. El equipo en el primer tiempo no jugó bien, no fue agresivo, no presionó. Y en el segundo tiempo mejoramos, fuimos más agresivos, fuimos más punzantes y pudimos tener ocasiones. Incluso con Ryan tuvo una situación muy clara para convertir el gol y no hace el gol. Después Pablo por poco hizo el gol y cobró en offside. Después tuvimos otra con Davis, tuvimos situaciones para empatarlo. Por ahí no fuimos claros en el juego, en la tenencia, estamos siendo más verticales por la característica que tiene el equipo, la característica de los jugadores, y eso tratamos de aprovechar. Creo que en estos dos partidos merecíamos un poquito más. Un poco más porque el equipo siempre está luchando, estamos jugando con jóvenes, que son importantes los jóvenes, porque Ryan, David, son todos jugadores muy jóvenes que van creciendo y eso es importante para el club. Y eso es lo que vamos a seguir sufriendo, pero seguramente ahora tenemos toda la semana para corregir. Tuvimos 3 partidos en una semana, que para los jóvenes y tenemos poco recambio, entonces se van adaptando y seguramente vamos a mejorar. Obrigado. Ramon, João Silva do canal Atenção Vascaínos. Então, como vocês viram aí, né, torcedor vascaíno, Ramon Dias tentando tranquilizar o torcedor quanto ao desempenho da equipe. O certo é, o vascaíno hoje está bem chateado em ver o Vasco jogar e até bem, porém não conseguir a vitória. Já são 3 jogos, 3 pontos conquistados, uma aproximação completamente desnecessária da zona de rebaixamento e um fantasma que começa, né, a cheirar o cangote do gigante da colina. Porém, ontem também, além do assunto sobre o jogo em si, Ramon Dias abordou uma questão muito importante, até em um tom de deboche, né? Ramon Dias falou sobre o público no Maracanã, o que foi uma grande vergonha. Na tarde de ontem, o estádio Jornalista Mário Filho recebeu exatamente 25.482 torcedores. Desses 25 mil, apenas 4 mil eram torcedores vascaínos. O motivo disso é que o Fluminense fechou o Maracanã praticamente todo para o Vasco da Gama. No caso, liberou apenas 10% da carga de ingressos à disposição para o torcedor Cruz Maltino. Todos os ingressos colocados à venda foram esgotados, porém, diferente do lado do Vasco da Gama, o tricolor das Laranjeiras não conseguiu nem sequer vender uma pouca carga de ingressos para esse clássico. É duro ver um clássico no Rio de Janeiro com uma torcida tão grande quanto a do Vasco da Gama, jogando assim para 25 mil torcedores. E o Ramon falou sobre isso na entrevista coletiva. Ramon criticou a disponibilidade de ingresso para o clássico e até em uma certa forma de deboche disse que o jogo de ontem no Maracanã parecia até a pandemia com tantos lugares vazios. Sí, a mí lo que me sorprendió que en un clásico tan importante de Río haya tan poca gente. Me sorprendió, no sé el motivo. No lo puedo decir porque no sé el motivo, pero es una lástima porque es un espectáculo donde 2 equipos tienen mucha torcida, mucho fan. Y de Vasco podíamos haber llenado toda la cosa, pero no sé el motivo. Me sorprendió, parecíamos en pandemia, pero en pandemia, un partido en pandemia, pero me gusta que si tenés la posibilidad que el estadio esté lleno. Vasco, si le da la mitad del estadio, la va a llenar. Pero não sei por que não se pode. Não está errado, né, torcedor? Realmente uma vergonha o que aconteceu ontem no Maracanã. O vice-presidente do Fluminense, Matheus Montenegro, ele até chegou a rebater o técnico do Vasco, Ramon Dias, após a fala do treinador argentino. Ele disse assim, ó, abre aspas, sobre essa resposta dada por Ramon em coletiva. O público não foi dividido porque o Vasco não aceitou o acordo proposto pelo Fluminense. Somos favoráveis a clássico 50-50. Mas, claro, respeitamos, a decisão. Se o treinador trabalhasse mais e ironizasse menos, poderia ter conseguido um resultado melhor no jogo. Boa noite. Então, ele tentou dar uma resposta de engraçadinho, né, para dizer que o Vasco perdeu e o Ramon precisaria até se concentrar mais no Vasco do que na torcida em si.
mas a resposta dele acabou confirmando que foi uma vergonha, um vexame. O público ontem no Maracanã, e ele indicou, né, que realmente para encher o Maracanã seria necessário ter a torcida do Vasco da Gama. Então, foi triste ver o que aconteceu ontem no Maracanã com relação ao aspecto torcedor. Porém, é claro, foi triste ver também o Vasco sendo tão prejudicado. O Vasco ontem foi brilhante? É claro que não. O Vasco ontem merecia a vitória? Ao meu ver, também não. O Vasco não merecia a derrota, mas também não merecia ter saído do Maracanã com os 3 pontos. Porém, independente de merecimento, o que não deveria nunca ter acontecido ontem foi a quantidade de erros contra o Vasco na partida contra o Fluminense nesse clássico carioca. Um erro aqui que chamou muita atenção foi a bola na mão do Manuel, inclusive o VAR divulgou os áudios na noite de ontem. Mas, além dessa mão do Manuel dentro da área, teve um impedimento marcado pelo Verratti num gol do Vasco da Gama, em que, sinceramente, eu não consigo identificar esse impedimento. Está aparecendo aí na imagem a vocês as linhas sendo traçadas e eu não consigo identificar mesmo o impedimento nessa imagem. Além disso também, né, vai aparecer na imagem a vocês o técnico argentino Ramon Dias completamente revoltado na beirada de campo quando o gol do Verratti foi anulado. O gol foi visto, né, todo o processo ali de marcação das posições, tanto o Verratti quanto o defensor do Fluminense, foi transmitido no telão do Maracanã. E, no caso, o técnico Ramon Dias, vendo aquela cena do traçamento das linhas, ficou indignado. O jornal Lance filmou essas imagens e foi postado. O Ramon falou, inclusive, né, nas redes sociais, aliás, na entrevista coletiva, sobre a mão do Manuel, mas ficou muito revoltado também com relação ao impedimento marcado, o que para ele foi gol legal. E não para por aí, né? Teve ali o lance que deveria ter sido expulsão para o Paulo Henrique Ganso, ele dá uma rasteira ali, um chute no pé do Matheus Carvalho, levou o cartão amarelo, porém uma agressão física é para cartão vermelho. No lance seguinte ele chuta a bola após o árbitro ter marcado uma falta, lance temerário para cartão amarelo. Teve Felipe Melo fazendo uma falta também já amarelado, dura, chegando junto ali no pé de Paulo Verratti, lance para amarelo que não foi marcado. Então o Vasco foi muito prejudicado no jogo. É claro, o estopim foi o lance da mão. O estopim foi ali aquela bola dentro da área na mão do Manuel que não foi marcado pênalti. E para revoltar ainda mais do que apenas a postura da arbitragem, é ver os colegas da imprensa, árbitros, ou melhor, ex-árbitros, se manifestando sobre o lance. PC de Oliveira, do Grupo Globo, diz assim, ó, abre aspas, acredito que a bola bateu no antebraço direito, que estava numa posição natural. No caso, o Villani falando isso na transmissão. Seria apenas se tivesse batido no cotovelo. Se não batesse no braço, pegaria no corpo. Isso o narrador Gustavo Villani, ele falou após trocar uma ideia com o PC no intervalo. Então vou voltar a repetir as aspas dadas por PC Oliveira e transmitidas por Gustavo Villani durante a transmissão de ontem. A bola bateu no antebraço direito, que estava numa posição natural. Seria pênalti se tivesse batido no cotovelo. Se não batesse no braço, pegaria no corpo. Então, para PC de Oliveira, não foi pênalti porque a bola bateu no cotovelo. Aliás, perdão, bateu no braço, né, no antebraço. Se tivesse batido no cotovelo, seria pênalti. Então, o PC de Oliveira ele simplesmente mudou a regra, né? Porque antigamente a regra mão se referia à mão, ao braço, ao antebraço, ao cotovelo, até a parte aqui inicial do ombro, né? Para a regra, é tudo pênalti. Mas, de acordo com o PC de Oliveira, pelo que ele está falando, a regra mudou. Agora, para ser pênalti, tem que bater no cotovelo. E se bater no antebraço, não é penalidade máxima. Então, uma loucura as falas dadas por PC de Oliveira, do Grupo Globo. Carlos Eugênio Simon, ex-árbitro, também falou que, na opinião dele, não foi pênalti. Ele disse assim, ó, a bola foi em direção ao gol. Então, por mais que seja uma interpretação do juiz, que se a bola for em direção ao gol tem que ser pênalti, a bola não foi para fora e nem para algum jogador deles. Deveria ser pênalti. Perdão, essas falas não foram do Simon, né? Foi do caso do Pablo Verratti. As falas do Simon foi assim, ó, abre aspas, agora sim. Decisão correta da arbitragem. Não foi pênalti. Por quê? Manuel está fechando o braço junto ao corpo. Gesto natural. Acertou o árbitro em seguir o jogo. Então, para Simon, para PC de Oliveira, não foi pênalti. Pelo menos um dos moicanos, né, desses árbitros salvaram. No caso, o Arnaldo César Coelho. Ele disse assim, ó, abre aspas, vendo o Flu e Vasco, jogo arbitrado por um árbitro da FIFA da última Copa do Mundo, recentemente esteve num curso em Miami, aceita passivamente todas as reclamações e não se impõe. Total falta de maturidade, de autoridade,
Que mau exemplo para os mais novos. Então ele, ao mesmo tempo, ele não disse se foi pênalti ou não, mas dá uma criticada no PC de Oliveira. Quem falou sobre a penalidade máxima, indicando, reclamando, contestando, foi o técnico do Vasco, Ramon Dias. Então, dê uma olhada aí nas palavras do treinador vascaíno sobre o que ele achou da penalidade máxima não marcada ontem no Maracanã. Sí, mira, nosotros sabemos que el equipo hace un esfuerzo enorme, hace un esfuerzo, crea situaciones. Hoy fue una... No para hacer polémica, esto no es para hacer polémica, pero Bergetti patea y le pega en la mano. Y fue penal, claro. Muy claro. Pero no sé por qué el árbitro no da el penal. Viendo que a lo largo, que seguramente ustedes lo van a notar y van a ver a lo largo de la fecha, va a haber muchas situaciones similares y cobran el penal. Entonces yo no quiero hacer polémica, pero quiero que sean justos nada más. Porque creo que en el fútbol el club vasco hace un esfuerzo enorme con contrataciones, inversiones, tiene el público, que la gente que te acompaña, te apoya. Ojalá se pueda esto rever y que haya justicia, nada más. No es polémica, nada, pero seguramente fue muy claro. ¿Con quién? Me sorprendió, pero gratamente, muy bien. El jugador que nosotros estábamos pidiendo, que necesitábamos. Agresivo, buen manejo, buena pelota parada. Estamos re felices que esté acá, seguramente nos va a ayudar muchísimo. Ramon. Então, realmente, Ramon Dias está super correto, penalidade máxima clara, não marcada a favor do Vasco. O revoltante disso tudo é que o técnico do Fluminense, Fernando Diniz, também falou sobre arbitragem, mas diferente de ter pelo menos sido lúcido ao dizer que foi pênalti, ele não foi. Para Fernando Diniz, o Wilton Pereira de Sampaio fez um grande jogo, elogiou o árbitro e foi além. Disse que o Fluminense teria mais coisa para reclamar do que o Vasco das atitudes de Wilton Pereira. É loucura, torcedor. Mas dê aí uma olhada nas palavras de Fernando Diniz. A arbitragem, esse é um dos melhores árbitros que a gente tem no Brasil já há bastante tempo. Não por acaso foi a Copa do Mundo, apitou acho que 2 partidas. E o jeito dele apitar é uma coisa que me agrada, que deixa o jogo correr mais. Sempre corre o risco de... Só que ele usou critério... Então assim, quanto ao critério, não tem muito o que falar. Se fosse para reclamar, acho que a gente tem mais coisa para reclamar do que o Vasco. Mas não, ele usou o critério de deixar o jogo correr mais. E é um tipo de arbitragem que eu gosto, obviamente, que você sempre, quando quem apita assim, acaba sempre mais perto de cometer um outro erro. Mas é um jeito de apitar que eu gosto, e esse é um árbitro de categoria assim, excelente. Assim, sinceramente, eu acho desrespeito, porque quando a parada ela tá sendo ruim, e hoje a arbitragem é ruim, o Vasco pode ser prejudicado amanhã, como pode ser beneficiado, e já foi prejudicado nas 3 primeiras rodadas. Mas na boa, quando o Vasco for beneficiado, não é para chegar numa coletiva e falar que foi prejudicado. Não tem lógica. Por exemplo, domingo, foi muito contestado um pênalti marcado no Lucas Piton, e não foi marcado. Deveria ter sido marcado. Seria ridículo se o Ramon viesse na entrevista coletiva e falasse: o árbitro acertou ao não marcar o pênalti, ou nós saímos mais prejudicados do que o Grêmio. Tem um lance polêmico. Está acontecendo uma polêmica no jogo? Não se mete. Aí o Fernando Diniz vem se meter e ainda falar que o Fluminense foi mais prejudicado que o Vasco. Fez um papelão o senhor Fernando Diniz na tarde de ontem no Maracanã, a meu ver. Mas papelão mesmo, quem fez foi o VAR. Tudo isso que a gente está falando agora, se o pênalti tivesse sido marcado, não estaríamos falando. E foi divulgado pela CBF os áudios do VAR. Então, é claro, dê aí uma olhada na decisão de campo do Wilton Pereira Sampaio de não marcar e de Rodolfo Toschi Marques no VAR de não chamá-lo. E aí? Olha aí a disputa. Atenção. Segue. Possível mal. Pra mim pega, tá, Wilton? Pra mim Vou pega. iniciar minha checagem. Aguarde. Pra mim pega, tá? Checando. O braço dele tá arqueado. Sim, vai checar. Tem que ver se o braço tá ampliado, tá? Ponto de contato foi aqui, ok? Vou ver se eu tenho uma câmera de frente pra Deixa eu ver se pega uma de frente. Não.
Sim, tranquilo. Tapa. Tranquilo. Beleza, eu Deixa vou pegar eu uma ver de outra. Você costas. não abre o braço, Sim. Tosco. Se o braço tá na posição Ok, natural, tô você checando. não faz o Tentando checar. bloqueio. Calma aí, vamos lá. Invertida. Vou dar essa Invertida aqui. é boa. A câmera não tá pegando. Invertida. A invertida é a que a gente viu primeiro, tá? Tranquilo. Vamos lá, vamos ver o loop. Invertida é boa, tá? Tranquilo. Trava no Essa braço é e gira. Bate e vamos ver se essa bola Wilton vai cair. Gomes falando, aguarda um pouco, tá? Calma aí que eu vou falar com ele aqui. Trava no ponto de contato, a gente tem que ver se essa bola Tem que passaria ou se ela saber bateria no Tá, corpo. eu tenho Eu não Esse vejo- braço já tô. estaria na frente do corpo, eu que não parece vejo- o movimento Aí não é de Eu não liberado, vejo mecânica dele. movimento adicional, eu não vejo movimento deliberado, eu vejo um braço natural e se a bola não bate no braço, bateria no seu corpo. Não Isso, tem outra câmera movimento que na mostra. frente Vamos da ver por barriga dele. Vamos ver pelaquela outra. Tem Não, proximidade. somente se for uma. Ok, trava lá, Bernardo, trava ali naquela bola ali. Aí. Exato. Tem proximidade. Ele não amplia o seu braço para trás, ela bateria no corpo dele. Exato, no movimento de Tudo biomecânica. checado, a ok. bola bate no braço, mas não tem movimento adicional, não tem, é uma bola não tem que, movimento. se não bate no braço, bateria no Felipe, corpo. Felipe, Se não Felipe, bate no braço, Felipe. bateria no corpo, ok? Respeito, calma. Felipe, calma. O que deu aqui depois? Ok, Tosco. Os jogadores cobrando ele. Então, olha, torcedor vascaíno, é loucura atrás de loucura, mas deixa aí a sua opinião nos comentários sobre tudo que você achou do áudio do VAR, das falas de Fernando Diniz, das falas de Ramon. É duro, olha, é duro ver o que estão fazendo com o nosso Vasco da Gama. Já estaremos aí de volta com o nosso Fala Gigante. Muita novidade, muita informação e contando, é claro, com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, vascaíno. Se inscreva aí no nosso canal, ajudem o nosso crescimento. Como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.